vida é feita de caminhos que se refazem, de idas, vindas e descobertas que mudam o rumo da gente. Há momentos em que temos que nos despedir do que foi e abrir espaço para o que ainda pode ser. Recomeçar é um ato de coragem, um jeito doce e valente de continuar amando a própria jornada. Está no ar o Retratos Femininos, o nosso encontro semanal, que a cada história traz mais inspiração, acolhimento e desperta ao nosso lado mais humano ou mais valioso. A nossa convidada de hoje, ela conta uma história que mistura a fé, a força e os recomeços. Num período de 6 anos, ela perdeu e teve que se despedir dos pais, da filha e do esposo. E quando tudo parecia muito dolorido, coração apertado, ela resolveu ressignificar essa dor. E hoje ela faz do luto uma luz para outras pessoas que precisam desse acolhimento. Eu estou falando da Renata Campos, que já está aqui nos esperando. Obrigada, prazer. Eu que agradeço. Que alegria. Teu programa maravilhoso. Que alegria ter você Retratos aqui. femininos, Viu? né? Ai, que gostoso. A gente vai mostrar um pouquinho da sua essência. Podemos? Com certeza. A gente escolheu um lugar aberto, em meio à natureza, porque eu acho que combina um pouco com você, não combina? Combina muito, eu adoro gravar assim na natureza, tem uma energia de luz. De luz, né? não é? Uhum. Você Vida. nasceu onde, Rê? Maringá, no Paraná. No Paraná. É, Desde criança passou a sua infância toda lá. toda lá, passei a infância toda. Quem era a Renata criança? Como que ela era? Nossa, eu era até timidinha, mas sempre fui muito alegre, sempre com um sorrisão. Todo mundo sempre falava, olha, o sorriso chegou. Chega primeiro. É, eu sempre tinha essa vontade de sorrir, sorria muito e chamava atenção, né? Os dentão. O que você lembra da sua infância, da sua adolescência? Alguns momentos que você, quando está no seu cantinho, assim, sabe, de solitude, Sim. você sorri com saudade. Lembro muito das vezes que eu estava com meu paizinho, acompanhava ele nos hospitais, ele era médico, pediatra, e ele me levava muito junto com ele. E como que era o seu relacionamento com as suas irmãs? Sempre, nossa, um grude. 3 meninas. Gente, que gostoso, quanta E eu mulher. fui a temporona, né? Ah, você é mais nova. 8 anos depois da Andréa. Então ela era a puxa-saco do pai, com certeza, não era? Ai, meu Deus! E ela cuidava, ela falava que eu era a bonequinha dela. Olha, a gente tá vendo aqui a Rê sorrindo e esse sorriso encanta a gente, né? E você viu que no comecinho eu contei um pouquinho da história dela, mas agora eu quero convidar você para um piquenique, pra gente bater papo, Gostoso. podemos? Com certeza, um prazer. Vamos lá! Bem, a gente já sentou, tem algumas coisinhas pra gente comer, conversar, nesse lugar gostoso. Rê, quando você pensa na sua vida, a gente falou um pouquinho da sua infância, um pouquinho do seu amor com as suas irmãs. Você sempre foi muito grudada com os seus pais? Muito, muito. Muito amiga da minha mãe, de companheira em lojas, supermercados, de vivenciar eles, de rotina. Ai, que gostoso. Todo dia tinha que falar com a mãe, mandar beijo, ir lá ver. Acordava, já me trocava Vitória, já ia para casa deles almoçar, eu e ela. Que gostoso. O Marlon estava em Londrina a trabalho, então ele só vinha aos fins de semana. Então a gente estava numa rotina muito intensa juntos. Era o meu apoio, a minha base ali com ela. Levar na escolinha com a mãe. Ela buscava junto comigo. A gente tinha uma rotina bem ativa. Como foi quando a Vitória nasceu, assim? O nome dela já é muito lindo. Como que foi essa história? Eu e o Marlon, a gente estava morando nos Estados Unidos.
E a gente pensou, agora acho que é hora de ter um filho, há 2 anos, morando lá. E aí nós voltamos, eu estava com 8 meses de gestação. Oh, você teve ela aqui, então? No Brasil, em Maringá, sim. E foi maravilhoso ter eles perto nesse momento. E aí foi, assim, algo surreal. A maternidade, quando ela nasce, assim, na primeira experiência da maternidade, é algo surreal. Acho que vai além de qualquer amor, assim, que é sentido com outras relações. E como foi o seu período mais desafiador na sua vida, né? Você teve um período grande que não foi só um momento, né? Foram várias situações. Sim. Mas a primeira dela foi fatal em vários sentidos. Sim. Como que foi essa história do acidente, que você estava com as pessoas que você mais amava na sua vida? Sim. Em 2010, a Vitória tinha completado 6 aninhos e ia entrar, né, no 2º ano, então já estava naquela fase gostosa, escolar, formaturinha e tal. E os pais também, né, estava florido ali naquela rotina que eu te falei. Vô é a melhor coisa do mundo. Né? E minha mãe tinha 2 netos homens, então era também assim, tudo para ela ter uma menininha agora, né? Mulher, os lacinhos, coisinhas de menina. E todo mês a gente ia para esse sítio do meu pai. E era um lugar onde as crianças brincavam, livre, né? Sítio é essa maravilha da natureza que nós estamos aqui. E só que é uma estrada relativamente, uma rodovia perigosa. Tem muito fluxo de caminhão. E ali a gente sofreu um acidente brutal, né? Foi muito impactante, porque era um caminhão grande. E ele estava carregado. E ele saiu de trás de uma carreta. E ele deu de frente com a gente sem a gente sentir que tinha um perigo, foi um impacto só. E realmente, pela tamanha brutalidade, os 3 faleceram. Os meus pais na hora, que estavam no banco da frente, e ela ainda demorou um pouco, que foi essa eternidade para uma mãe com um filho em iminência de morte. 40 minutos por volta, eu calculo, com depois a chegada da ambulância. O que você consegue lembrar? Geralmente quando a gente sofre um acidente ou um trauma, e eu acho que você já ressignificou isso, mas você ainda deve ter lembranças, talvez de um barulho, de um olhar daquele momento. O que você consegue lembrar disso? É a luz do caminhão. Porque eu estava conversando e tão assim, leve, natural, feliz, leve, feliz, viajando, gostoso e com essa expectativa alta, né, do sítio, ter esse momento lá com eles, que a luz, assim, foi uma coisa tão rápida e tão chocante que eu fiquei por muito tempo com esse pesar de luz, assim, nos meus olhos, de dirigir à noite. Isso foi bem difícil. E quando a ambulância chegou, ela já estava morta no meu braço. Você viu essa partida? Como é que foi isso para você, assim? Desesperador. A única coisa que hoje eu percebo com todos esses estudos da morte, do luto, que o quanto eu poderia ter feito isso diferente. Mas naquela época não dava para pensar nenhuma consciência disso, né? Da tinha. morte ser mais natural, mais na presença da passagem. Não, eu gritava e foi desesperador, literalmente. E eu estava tão desesperada que os médicos da ambulância estavam em pé na nossa frente, eu com ela ali no asfalto. E aí eu tenho essa imagem também muito gravada no meu coração, assim, mas com, né, hoje essa ressignificação mesmo da morte. E eles, assim, de cabeça baixa, acho que eles também ficaram, assim, resignados naquele momento. E aí um deles agachou, assim, do meu lado e do dela e falou: mãezinha, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Aí esse momento, ó, eu fico até arrepiada, assim, me volta naquela cena. Mas que bom que é possível transformar isso em algo
que pertence, que existiu e hoje pode estar assim, acolhido, eu digo, pelo coração, né? Ter um espaço no nosso coração para qualquer situação trágica, dolorida, por maior que seja. E como foi quando o seu marido chegou no local do acidente? Como é que, né, ou até o seu marido naquela época, como é que foi essa situação assim? Ele chegou quase junto com a ambulância, porque é bem perto de Maringá, da cidade que a gente saiu. E eu estava entrando na ambulância e eu já estava na maca e eu estava começando a entrar num estado de choque. E eu vi ele. Quando eu vi, eu saí correndo de novo, você vê, né? O impulso dessa sobrevivência, né? E peguei nele, assim, e falei, acabou, a nossa filha morreu, tal, e aí eu não me lembro mais. E você, como foi passar e viver esse luto? Porque você viveu... O luto acaba um dia ou não? O luto é elaborado, sim. É possível, sim, encontrar um lugar de conforto e leveza e poder olhar para trás e falar, nossa, não é o porquê, não são os ICs, mas para onde isso me levou? E aí você não tem mais o pesar do luto, da dor, da perda. Você tem um convívio de uma forma diferente com aquela pessoa que não está mais fisicamente com você. É algo espiritual mesmo. E eu sei, você viveu, né, com até o seu esposo naquela época, esse período difícil, mas depois de 6 meses você teve uma notícia. Sim, o que tive aconteceu? Uma notícia maravilhosa. Nós encontramos em ter uma nova gestação uma luz e fomos atrás de engravidar. E, nossa, a gente nunca imaginava que poderiam vir 3, né? Os 3 que partiram, surpresa. chegaram 3 novos para sua vida. É claro que isso tem um efeito sobre o meu processo de luto. Hoje eu consigo também ter essa experiência de perceber que o luto, ele fica ali, só que ele fica guardado, que é o luto camuflado. E vai voltar uma hora ou outra, mas que permanece ali guardadinho na caixinha para você poder trabalhar com outras coisas, que o meu era 3 vidas ali, né? Então eu queria resgatar também, não ser uma mãe triste, enlutada, depressiva. Então eu fiz de tudo trabalhando emocional para poder depois mexer nessa parte, mas viver essa gestação bem com eles. E como foi? Foi ambíguo, porque tinha essa caixinha lá e tinha também o medo, porque eram 3 bebês e eu tão pequenininha. Sempre os médicos, uma gestação de risco, uma gestação, né, perigo e novamente a iminência de morte. Foi bom. Eu considero que, assim, por estar sendo mãe, enlutada e ser 3, eu acho que consegui aí um bom resultado, mas tinha essa ansiedade da morte ainda, para se desse alguma coisa errada, como que eu vou suportar perder outro filho 1 ano e pouquinho depois da perda da Vitória? A gente está contando agora o nascimento dos trigêmeos, né? E eu sei que você teve um desafio aí também quando eles nasceram. Sim, tive. E depois mais uma notícia triste na sua vida. Sim, muito. Eu vou fazer o seguinte, você que está assistindo Retratos Femininos, aguenta um pouquinho, a gente vai só tomar um suquinho e a gente já volta depois do intervalo. Quando a dor se transforma em propósito, algo muda dentro de nós. O que doía passa a ensinar. E um coração que conheceu o peso da queda aprende a ser abrigo. Há um poder silencioso ao ajudar o outro. Quando se cura alguém, é como se costurássemos um pedaço de nós mesmos.
Nosso programa está apenas começando. Aproveite e siga as nossas redes sociais. @Programa Retratos Femininos. Vamos dar um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo Retratos Femininos. Voltamos com o nosso Retratos Femininos deste sábado, que hoje conta um pouquinho da história da Renata. A Renata, que hoje é terapeuta, que viveu grandes desafios na vida e conseguiu ressignificar com muita força, com muito talento e eu acho que com muita luz, porque hoje você ilumina as pessoas contando a sua história e auxiliando também nisso tudo que você teve que estudar para entender a sua vida e se conhecer. Tive que estudar bastante e realizar bastante processos de cura e elaborações de todas essas dimensões do luto para poder levá-los até onde eu cheguei. Quando você teve os seus 3 meninos, né? Você teve alguns desafios com o Henrico, né? Tive muitos. 3 meses e como praticamente. Foi bem difícil, porque o luto ele aparece não só no momento em que se perde, mas ele pode vir antecipadamente. Como ele nasceu bem, mas ele pegou uma bactéria na UTI. E como era prematuro, a imunidade é muito baixa quando tem. E ele ficou entubado, ele teve parada cardíaca, ele teve meningite, o quadro dele era gravíssimo. Então a gente vive antecipadamente a morte daquele bebê. Então, para mim, depois foi muito difícil também lidar com isso naquele momento. E com 2 bebês bem em casa, amamentando. Precisando de você. Precisando de mim. Então eu olho até hoje para trás e falo, nossa, como que eu consegui? Mas essa força existe da mãe mesmo, né? Sobreviver a esses lutos e a iminências de perda antes só que dessa vez deu tudo certo. Ainda bem. Né? Ele tá saudável, lindo, maravilhoso. Porque era para dar. Era para dar. Mas depois de quanto tempo que você teve uma outra notícia também e como que isso aconteceu? Foram 6 anos. Então a gente se programou, eu e o Marlon, para realmente mudar de cidade, ficar em Londrina. Ele estava bem no trabalho dele lá e recomeçar. E aí ele virou para mim e falou, olha, então vai para Maringá, que é 2 cidades vizinhas, e né, vamos alugar a casa, vamos começar de novo, desfaz das coisas da Vitorinha, vamos pintar a casa, vamos alugar e a gente recomeça aqui com os trigêmeos, que o Henrico tá bem, né, os outros 2 também. E com 6 aninhos, que é a idade que ela faleceu, então já começaram a ir para a escolinha, então a gente estava todo com essa expectativa altíssima de recomeçar a nossa vida familiar. E aí eu estava em Maringá, inclusive, quando eu recebi a notícia que ele tinha sofrido um acidente de trabalho e tinha falecido. Aí o meu mundo caiu. Nossa, dessa vez, assim, eu olhei para os meninos, assim, e pensei, agora eu não vou dar conta. Porque com 3 crianças pequenas e sem eles, sem meus pais, a base de uma mulher e da família morreu, agora não dá. Então ali eu tive um insight, né, de que eu não ia dar conta. Que não ia dar conta. Demorou praticamente 1 ano para vir para virar essa chave, eu preciso ter coragem, energia, força, enfim. Eu olhava muito para eles e pensava, agora eu não vou dar conta, porque ele era o único provedor da família, era o esteio. E são 3. Se fosse um filho, eu vou dar conta de um filhinho, mas na proporção, né, tudo muito intenso. Eu fiquei esse 1 ano ali
entorpecida. Depois eu olhei para eles e falei, só tem eu. Eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ter que dar um jeito. Eu que lute. E aí, como foi? E aí foi essa epifania de olhar para mim e falar, deve ter alguma coisa muito errada comigo. Porque são tantos anos, passando por tantas experiências de perdas, relações né, rompidas com a morte. Eu preciso entender melhor o que é isso, como funciona isso, o que é esse processo, me curar, para eu poder agora resgatar a minha própria vida e poder trazer os meninos de volta para a vida, porque eles também estavam sofrendo um luto pelo pai. Foi onde eu resolvi estudar mesmo. E aí eu encontrei o meu propósito de vida. Mas esses dias que eu estava olhando as suas coisas, eu até fiquei emocionada de ver você dirigindo um caminhão. Sim, dirigi. Olha, Como hoje... foi isso? Porque na época eu acho que você deve ter falado, algum culpado foi ele, sei lá. Enfim, sim, e a pessoa saiu. sim. Então, assim, como é que foi para certeza. você ressignificar tudo isso? Foi a última coisa agora, recente, que eu fiz. Por incrível que pareça, eu falo que também a vida vai trazendo algumas performances para a gente poder ressignificar. E o meu atual companheiro, ele tem uma transportadora de caminhões. Olha e isso. são câmaras frias igual da empresa que bateu, né, o caminhão deles que bateu na gente. E ele falou, você não quer dirigir o caminhão com os meninos? Eu falei, nossa, será? E foi tão bom, assim, claro que era um ambiente protegido, porque no banco do lado não tinha cinto, nada, né, outra performance, mas estar ali no lugar do motorista até me coloca... Eu tô ali, eu posso também, eu tô suscetível a fazer isso, sofrer um acidente. A gente não escolhe, né? Ele não escolheu isso. E transferir essa culpa para ele não dá, não te tira também de um estado de tristeza, não vai mudar a história. Você sabe que o nosso programa chama Retratos Femininos, Sim, porque sim. a gente captura a essência das mulheres, né? Sim. E é muito bonito ver tudo que você traz pra gente, essa fortaleza no sentido de não ser pesado, né? Não ser pesado. De ter entendido e se conhecido e compreendido esse sentido da vida que é tão gigantesco, sim. né? E a gente vai tirando uns cliques. Ai, Porque que delícia. ela já assiste o Retratos, então ela sabe que tem uma eu caixinha sei. pra ela. Ai, que maravilhoso, obrigada. E eu queria que você se olhasse e me contasse quem é a Renata Ai, que que você está vendo aí. delícia. Eu hoje, assim, olha, essa foto que maravilhosa e tão auspiciosa na natureza, né? Hoje eu olho a Renata como viva mesmo. É uma Renata viva que pode levar vida em meio a um processo de morte, onde as pessoas caminham um tempo, uma jornada ali. Então, eu vejo que eu consegui grandes resultados e tenho esse merecimento, humildemente falando, que antes eu não percebia nessa grandiosidade da vida. A gente fica meio no automático quando tá tudo, né, caminhando sem ter grandes coisas, assim, situações doloridas em nossas vidas. Então, que bom. O que é viver? Viver é estar completamente dentro da realidade e concordar com ela, por mais trágica, por mais dolorida. Se você está vivendo, tem pulso de vida, tem ar, tem respiro, tem jeito, é possível. Para mim, viver é isso, dia após dia, sempre nesse olhar, nessa meta, de que aconteça o que acontecer, eu concordo e pulo para o próximo degrau. Tem vida, é possível ressignificar.
que a gente possa realmente morrer vivendo. Isso, né? Exatamente, exatamente. E ter a morte como uma companheira para você viver dentro de valores, virtudes que valham a pena ter passado por aqui. Gostoso. Obrigada. Eu que agradeço. Que bom, que bom. Obrigada. Eu que agradeço. Que gostoso. Espero que vocês tenham gostado do Retratos Femininos deste sábado, viu? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Os passos que nos levam à dor também nos conduzem a uma descoberta, a de viver de verdade e florescer mesmo em meio à tempestade. Ressignificar é dançar com o que ficou, agradecer o que passou e seguir inteira, com coragem, rumo ao novo que se revela em cada amanhecer.